Hoje o episódio está muito especial. Eu tenho aqui comigo uma convidada que, além de ser uma profissional da área da saúde, também é minha paciente, está tratando o lipedema, uma doença que agora que está tomando mídia e dando oportunidade para que muitas mulheres consigam tratar e tirar essa frustração que essa doença causa. Obrigada, doutora Camila, pelo convite. É muito especial estar aqui dividindo esse lugar com você. Então, eu me chamo Ludmila Furlaneto, eu sou uma filha amada de Deus, sou casada, tenho 2 enteados, tenho um cachorrinho muito louco também e hoje estou na profissão de nutricionista, a profissão qual eu amo, dedico assim minha vida mesmo, eu vivo a nutrição e estou muito feliz por estar aqui. Uma honra pra gente. E vamos começar um pouquinho falando um pouco do que é o lipedema para as pessoas que estão em casa entender. No lipedema, a gente tem uma doença que tem uma alteração ali da parte da gordura, principalmente de membros inferiores, pode ter na parte posterior do braço também. E uma característica é que essa gordura ela causa muita frustração nas mulheres, porque ela não responde com dieta e exercício físico, por ela ter alterações metabólicas ali, hormonais, né? Então a gente tem muito no consultório que a gente vê que aquela mulher, ela evolui super bem na composição corporal, mas ainda fica aquela gordura ali na perna que não melhora por nada, né? Não melhora. E eu cheguei até a doutora Camila, né? A gente descobriu que eu tenho um nívelzinho de lipedema nível 1, né, doutora? Grau 1 ali. Grau 1, né? Sim. E existem alguns graus, né, do Isso. desenvolvimento da doença, então às vezes é muito delicado mexer com isso. Isso mexe muito com a nossa autoestima, até porque é uma doença que ainda aqui no Brasil nem foi reconhecida, né? Foi reconhecida agora em 2017? 2019 que ela começou a ter um CID. CID, mas parece que aqui nem no Brasil ela entrou no hall da... Sim, agora é que a gente tá tendo essa parte. Mas assim, existe desde 1940, né, que a gente separa essa doença da obesidade, né, porque é confundido ainda. E eu fui procurar o diagnóstico, porque às vezes a gente tá com dor extrema e não é normal, uma dificuldade. Fala, cara, eu não sou igual todo mundo, parece que tudo que eu faço tá errado. Sim. Cara, eu me alimento bem, uma vida toda assim, regradinha. No início lá da minha infância, até por conta de condições financeiras mesmo, então a gente sobrevivia de comida de verdade mesmo, e graças a Deus a gente quase não tinha acesso a alimentos industrializados, que tudo isso faz parte do quadro da inflamação da doença, né, porque ela causa um nível de inflamação já, e a má alimentação causa um nível de alimentação, muitas vezes de desbiose, né, muitas vezes pessoas têm sensibilidade ao glúten também, então assim, todo esse contexto faz muito mal, então por esse motivo eu fui lá procurar essas confirmações. Sim, e alguns pontos que faz a gente fazer o diagnóstico vai ser feito ali pelo exame físico, mesmo que a gente olha, faz a palpação dessa perna, a gente vê algumas nodulações, e é muito característico dor nas pernas, edema, aqueles roxinhos que surgem do nada, ninguém sabe explicar, e aquele aspecto de casca de laranja, né? E você tinha o cominho. Eu cheguei lá na Camila, passei por algumas médicas, né, colegas médicas maravilhosas, e cheguei na Camila também, porque eu acho que tudo é válido quando vocês estiverem em busca do diagnóstico, vão em vários médicos, porque é extremamente importante esse conjunto, né, para você ter ali um diagnóstico. Então, uma vida inteira eu senti muita dor nas pernas, um cansaço, um peso, né? Eu falei pra doutora Camila, é muito importante, façam com que o médico de vocês as toquem, tá? Então toca. Falei, doutora Camila, aperta, você tá vendo? A minha massagista fala, Lud, não tem lógica, você tem nódulo até na canela. E, gente, é impressionante a dor que a gente sente. Só dela fazer massagem, assim, não é massagem de amassar não, massagenzinha leve. Eu fico toda roxa, inclusive hoje eu fiz. Amanhã com certeza eu vou estar inteira roxinha. E além de ter toda a história clínica bem compatível, ter esse exame físico aí, uma coisa é que você cuida muito bem da sua alimentação, né? Você treina bem e a sua perna não evolui como tem que evoluir, conforme o resto do seu corpo. E é uma característica, assim, que gera muita frustração de todas as mulheres. Por isso que é tão importante o diagnóstico, pra gente conseguir tratar, né? E uma vida inteira, a minha mãe
sempre teve, ela tem lipedema, acho que ela não é diagnosticada ainda, mas com certeza ela tem, então genética também influencia muito nesse diagnóstico, né, doutora? Sim. E a questão do predomínio estrogênico também, porque é uma doença de origem também tem origem hormonal, genética, né? Ali e toda transição, flutuação hormonal vai piorar. Então, assim, quando a mulher tem a primeira menstruação, Isso. quando ela tá na menopausa, qualquer flutuação ali vai alterar muito. Gestação piora muito. Ganha muito peso muito fácil também, né? Sim. Então não pode bobear ali que... Sim, é uma gordura que ela tem alteração até da termogênese ali, da quebra, da lipólise. Você sente mais frio também em algumas regiões, né? Então, às vezes, você pega no bumbum, assim, o bumbum tá bem mais frio que o resto do corpo. E também eu fui lá na Camila por principal motivo, porque eu apareci com doença autoimune, né, doutora? Que se chama tireoide de Hashimoto. Então, a tireoide tem tudo a ver também, né? Tem tudo a ver, porque o que acontece? A gente, do nosso tecido gorduroso ali, ele converte o T4 em T3 livre, que é o hormônio ativo ali da parte da tireoide. E quando a gente tem alteração nessa gordura, a gente não consegue ter essa conversão direito, às vezes. E aí, isso é a maior causa é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, e que aí o lipedema piora essa conversão e o hormônio vem baixo. Pois é, e tem muita ligação isso aí. Tudo isso, tá tudo ligado. E assim, vamos lá. E você, como sendo assim, profissional da saúde mesmo, como foi lidar com esse diagnóstico? A parte que a gente sabe que é uma doença que mexe muito com a autoestima, causa muitos sintomas, né? Como é que foi do lado daí? Receber o diagnóstico e iniciar esse tratamento? Doutora, eu acho que como veio junto com o diagnóstico da tireoidite, né? Apesar de já saber que eu já sentia, né? Todos os sintomas, e quando a gente vai estudando, vai em congresso, a gente vê, gente, acho que eu tenho esse negócio aí. Então você já vai internalizando, mas acho que como veio junto, eu fiquei um pouco abalada psicologicamente, assim. Sim. Porque o que move, né? Eu vejo, né? Muitos dos meus pacientes, o que move acaba que, lógico, a gente tem que pensar na saúde, mas o que move é a estética. Então, assim, aquela sensação de nadar. E morrer na praia, principalmente pra mim, né, que faço tudo tão certinho, que eu tenho que dar um exemplo mesmo, eu tenho que viver, né, o que eu faço parece que assim, sabe, eu nunca chego ali no resultado que eu quero, e aí qualquer escapadinha que eu dou já não fica legal, e eu me senti muito triste, assim, insegura, fiquei uns meses assim, recolhida até processar, não foi fácil, não. Sim, é o que eu falo, é um diagnóstico de uma doença crônica, então assim, não tem cura, mas tem tratamento, tem como viver muito bem com essa doença, se a gente fizer o tratamento certo, né? Então a gente tem que ter uma equipe ali para tratar várias partes, e a parte da nutricionista entra muito, porque a gente precisa de uma dieta ali anti-inflamatória, né? E assim, quando a gente associa essas duas partes da alimentação com o tratamento de base, a gente vê que o tratamento tem muito resultado. Então, assim, mesmo tendo muito preconceito ali por ser uma doença crônica, a gente pode chegar em ótimos resultados, né? Com certeza, eu acho que os meus graus, né, meus níveis ali de veneno não foram piorados ao longo do tempo, justamente por essa alimentação, a base da minha alimentação ser boa, né, comida de verdade. Então, nada que tá ali na prateleira do supermercado, que sobrevive muito tempo, a gente deve, né, comer. Então, a base da alimentação é muito boa, né, óbvio, né, que eu tenho, né, os meus dias, né, então, as minhas exceções, mas a maior parte do tempo eu faço exatamente isso, essa alimentação. E você falou tudo, com um tratamento certo, né? Primeiro você ir tentar saber o que você tem, né? Porque às vezes a gente tá ali e não sabe nem o que tem. Então, com um tratamento certo, com alimentação, com certeza a gente vai chegar ali num lugar que eu vou estar feliz e não desanimada, como eu estava antes, né? Agora eu já comecei o tratamento, eu já tô mais animadinha. Assim. Sim, o primeiro passo é fazer o diagnóstico, né? Doutora, eu tenho algumas dúvidas, assim. O lipedema, ele é só uma gordura ali, localizada? Não, o que acontece? O lipedema não é uma gordura comum, então não é só uma gordura que tá mais ali na perna. É uma gordura que ela fica desproporcionalmente nesses lugares, mas ela tem o quê? Uma alteração metabólica, uma alteração hormonal ali, uma alteração linfática,
que por isso que ele não responde só com dieta e exercício físico, porque as outras gorduras, se a gente tem um déficit calórico ali, elas respondem super bem, né? Então esse é o diferencial do lipedema. E a gente fala lipedema e a gente tem linfedema também. Então, assim, você consegue falar pra gente a diferença dos dois? Lipedema e linfedema? No lipedema, a gente tem uma alteração ali da gordura, né? Que é uma gordura com todas essas alterações que eu tô falando. Já no linfedema, a gente tem uma alteração só linfática mesmo, que aí a gente tem um acúmulo ali de líquido. Claro que quando a gente tem um lipedema que já está evoluindo em graus, ele pode começar a ter linfedema, porque o corpo não consegue drenar todo aquele líquido ali por essa alteração vascular que tem no lugar. Essa coisa do grau, tem uma forma de explicar pra gente fácil assim? Porque até onde eu sei, o grau tem a ver com a localização e não com ou não é isso? Pra gente diferenciar dos graus, a gente usa muito a parte da clínica mesmo, que a gente faz o toque ali, a gente consegue ver. Mas tem como a gente diferenciar também por localização. Tem várias classificações. Por exemplo, quando a gente fala de um grau 1, pega mais essa parte de coxa. Quando a gente vai para um grau 2, vai descendo mais, pegando mais regiões, sabe? Só que pra gente fazer de graus mesmo, é mais por visualização, sabe? Mas o que a gente vê? Conforme o grau aumenta, mais são sintomas, sabe? Tem essa proporção. Uma dúvida, assim, muito constante. Vai estar uma dúvida minha, né? Essa doença, ela... teoricamente, ela é diagnosticada também por um vascular, né? Por um cirurgião vascular, porque é uma doença vascular. Só que é sabido hoje que existem outras especialidades que, desde que trabalhem, né? No caso a sua, podem diagnosticar. Então, assim, minha paciente chegou lá, falou, Lud, para onde você vai me encaminhar? Para onde que eu devo mandar essa paciente? O que essa pessoa que está com dúvida em casa, quem que ela deve procurar? Então, ela deve procurar aquelas pessoas que estão a par da doença ali, que conseguem fazer um diagnóstico. E mais do que fazer um diagnóstico, é que às vezes a paciente vai uma pessoa que faz o diagnóstico, mas não faz o tratamento. Então, é importante encaminhar para alguém que faz o diagnóstico, faz o tratamento ali, porque a gente sabe que é uma doença que frustra muito, então a gente precisa resolver rápido. E você acha que online dá para diagnosticar o lipedema? Claro, eu tenho várias pacientes online que por foto, por isso que eu falei que é mais a visualização, que eu vou ver o grau ali. Então, por foto eu consigo muito bem fazer um diagnóstico, mas se eu tiver dúvida, for um grau pequeno, grau 1 ali, eu tipo tô com dúvida. Se eu tiver dúvida e fosse, por exemplo, online, posso pedir um exame, que é o DEXA, que é o padrão ouro, pra fazer diagnóstico ali pro lipedema. Inclusive, a gente vai fazer, né? Eu vou fazer? Sim. Então, legal. Então, qual exame hoje que a gente tem para identificar esse tipo de lipedema? Eu até pensei que talvez um ultrassom pudesse... o melhor é o DEXA mesmo. Que legal. Então, lá a gente vai ver as ondulações certinho. Vai ver aquela gordura mais localizada ali. A gente vê até que vai ficar uma cor diferente e assim, é um parâmetro se a gente quiser também usar. Meu lipedema tá melhorando, a gente pode fazer esse exame para ir avaliando, sabe? Perfeito. E qual o papel da alimentação, na sua opinião, nesse tratamento, doutora, do lipedema? A alimentação, ela é a base ali, porque como é uma doença inflamatória, tudo que causa inflamação piora o lipedema. Então é muito simples. O que piora? Inflama, então piora. Então a ideia é uma alimentação ali limpa, né? Quanto menos industrializados, embutidos ali, vai ser o fundamental para a gente conseguir ter resultado associado com os outros tratamentos, que é o que eu falo. Dieta e treino não resolve sozinho, mas sem eles o tratamento também não resolve. São pilares, né? E como que os análogos de GLP-1 podem ajudar a gente nesse processo? Então, quando a gente pensa nos análogos, o que a gente tem melhor resultado é o Mounjaro. E por que o Mounjaro, a tirzepatida, é tão boa? Ali dentro a gente tem o análogo de GIP e GLP-1, que são 2 hormônios intestinais ali. E quando a gente pensa no GIP, esse hormônio que é o diferencial das outras canetinhas que tem na tirzepatida, ela tem receptor ali na gordura, direto. Então a gente dá a medicação e já consegue melhorar a parte ali da gordura mesmo, melhorar a quebra dessa gordura, a lipólise dessa gordura, a termogênese, sabe? Então, assim, os resultados são maravilhosos com ele. E quando a gente fala de tratamento de lipedema, né, as pessoas falam assim, nossa, Lud, você vai procurar um tratamento, você tem essa doença. Eu falei, gente, eu vou, sabe por quê?
a saúde, ela não é só uma questão estética, é uma questão mental também. Então, se você não tá bem, você não cuida de você não tá bem, você não cuida de ninguém. Então, hoje eu cuido de mulheres, eu cuido de pacientes, né? Você então, tem que estar bem. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem. Então, se você tá em casa em dúvida, o que a gente sabe que tem que fazer? Procurar uma médica, indica a Camila. Procurar fazer exames, né? E eu tô super ansiosa pra fazer o meu. E procurar um nutricionista também, pra você. Sim, que é o tratamento completo pra gente chegar em bons resultados ali, né? Doutor, lá no consultório eu lembro que você comentou assim, Lud, eu também tenho lipedema. Sim. E como que você descobriu isso? Você já era médica ou foi antes mesmo? Então, isso foi em alguns cursos que eu comecei aí, que a gente começa aí em congresso, essas coisas, já faz mais ou menos uns 2 anos que eu vi falando muito, falei assim, gente, eu tenho isso daí, sabe? Você liga aquele alerta, e aí eu, com tudo que foi, eu falei assim, gente, eu vou testar em mim o tratamento mesmo, pra ver como é que... E foi maravilhoso os resultados, porque a gente associei aqui uma base alimentar, treino, fiz o tratamento que hoje eu passo pra muitas das minhas pacientes. É o mesmo também. que eu tô fazendo? Sim. Ou é parecido? Sempre Ninguém é igual, né? É sempre individualizado, mas é a mesma base. Usar a parte ali anti-inflamatória que a gente usa, tratar a parte vascular, a parte linfática ali, e a gente conseguir melhorar a resposta a essas coisas de fora, alimentação, atividade física, fazer com que essa gordura responda melhor. Então, assim, foi isso, foi vendo mesmo, aplicando, e teve uma melhora, assim, muito boa, que eu falo que eu ficava anos sofrendo com a minha perna, mas foi eu mesma que fiz o diagnóstico e tratei. E quais foram os principais sintomas que você sentia? Eu tinha muito hematoma, ficava roxinha do nada. Outra coisa, treino não define a minha perna, não melhora essa parte, então é outro ponto pra se pensar quando tem. O seu, no caso, é parecido com o meu também? Sim, também tava no grau 1, desse jeito. Não evolui porque a gente tem os hábitos muito bons, isso evita de evoluir, porque quando tem os hábitos ruins, vai evoluir mesmo, vai piorando, sabe? Então isso é fundamental. Nossa, eu quero comentar aqui também que eu achei assim, o mais legal da Camila, que ela é muito humana, sabe? Então, o tratamento ele é acessível. Não é uma coisa impossível de se fazer, né? Porque hoje em dia a gente tem coisas modernas, né? Caras e tudo, mas é um tratamento muito acessível, né? Os nutricionistas, a gente tem um limite de prescrição, a gente só prescreve fitoterápicos, mas até mesmo prescrições que eu achei que a gente só fazia manipulado na farmácia, a gente tem baratinho, né? Sim. Que é uma medicação incrível, como o glifage, né? Sim. Que é um extrato de uma planta que é maravilhoso. Ele muda tanto ali. Muda muito, eu fiquei impressionada. Tem custo baixo, né? R$6 o mês o tratamento. Falei, gente, isso aqui dá pra todo mundo, pode fazer. Inclusive a artrite hepatite, a forma que você hoje trabalha também, é super acessível. Sim. Às vezes as pessoas não precisam de um tratamento tão longo, né? Então é esse ponto aí. E uma coisa que eu sempre falo é que o tratamento, a pessoa tem que conseguir ficar fazendo ele. Então, se for um custo muito alto, a gente não consegue. E nós estamos diante de uma doença crônica. Exatamente. O tratamento é crônico, então, né? Então, assim, você vai tratar o resto da vida? Sei, né? Enquanto eu estiver me sentindo mal, dor, igual ontem mesmo, eu fiquei o dia inteiro em pé, uma dor na panturrilha, assim, dói, gente, dói tanto. É muito ruim. Dói a pele, é uma dor. Você fala, as pessoas perguntam, é uma dor muscular. Não é uma dor muscular, é uma dor que você pega no seu braço, assim, se você tiver com os nódulozinhos, é uma dor, assim, muito, muito estranha. Você sentia isso também, de dor? Sim, eu também tinha dor, principalmente no final do dia. E piora no final do dia por essa alteração que tem ali, vascular, vai piorando. Ainda mais se ficar muito em pé, vai piorando bastante. Nossa, e no período menstrual, o tanto que a gente fica inchado, esquisito, assim, parece que você vai explodir. Você sente, parece que você encheu um balão de água e você tá assim, ó, parece que você vai explodir. Exatamente. Então, assim, é um tratamento crônico ali, e a gente tem que melhorar todos esses sintomas ali que tá tendo, sinais, sintomas, e junto vai vir a estética, que vai melhorar também, que é importante. Então vamos lá, agora eu vou pedir para você dar algumas dicas para quem está aqui assistindo em relação à alimentação. O que é ali anti-inflamatório, que ajuda nesse tratamento, que você acha que já dá para melhorar? Quando a gente pensa em alimentos anti-inflamatórios, eu gosto de falar em alimentação, o contexto alimentar. Né? Então, assim, um alimento isolado, uma andorinha só não vai fazer verão. Então, um alimento isolado, ele não vai fazer milagre, né? Então, hoje a gente tem alguns alimentos potencialmente que trabalham nessa questão da inflamação do corpo, né? Como a cúrcuma, né? Ali, com açafrão, junto com a pimenta preta. Mas, eu acho que o mais importante
comer comida de verdade, aquilo que não tá lá há meses na prateleira, aquilo que não estraga na prateleira, refrigerantes, açúcar, né? Isso, gente, na maior parte do tempo, né? Então, vai lá, faz sua comidinha, arroz com feijão mesmo, Sim, comida básico. básica. Nós temos alguns estudos falando de benefícios de algumas estratégias, como a estratégia cetogênica, que é onde a gente vai ter uma quantidade de gordura maior, né? Quantidade de proteína ali, por volta dos 30% do contexto alimentar e apenas 10% de carboidrato. Então, existem muitos benefícios com essa dieta. Mas, assim, eu gosto de falar em estratégias porque, de repente, não dá para viver ali dentro dessa dieta para sempre, né? Para pessoas que têm intolerância a glúten, né? No meu caso, eu tenho. Foi uma pessoa que nunca consumi muito glúten na vida, então o consumo de glúten me inflama mais. Então, retirar esse glúten, né, para pessoas celíacas, então que são alérgicas, nem se fala aí, que tem que retirar mesmo. Mas não existe nenhuma comprovação científica, ainda você me corrija se eu estiver errada, que o glúten de fato vai fazer mal para qualquer pessoa, e não é assim que funciona. No mesmo caso da lactose. Mas eu diria que quanto mais você estiver próximo da comida ali, fazendo sua comida casual, às vezes a gente recorre a uma padaria, né, recorre a produtos refinados, um biscoito, uma bolacha. Então, quanto mais perto ali você estiver do supermercado, comendo frutas, verduras, legumes. Frutas vermelhas são excelentes, principalmente para nós mulheres, né? Ótimo. Uma alimentação rica, uma alimentação colorida, não tem muito segredo, porque também tem que ser acessível, não pode inventar muito, né? Então não adianta eu trazer uma dieta que é maravilhosa lá, mediterrâneo, que tem coisas, peixes e coisas, trazer pra cá que a gente não vai comer, que vai ser acessível, que ninguém consegue nem comprar essas coisas por questões financeiras ou porque não existe. Então comida de verdade mesmo, né? Respeitar os sinais de fome e saciedade, comer com calma, estar presente ali nos momentos. E digerir também, principalmente, o que a gente vê, o que a gente conversa, o que a gente escuta, porque o nosso corpo também digere emoções, a gente não se alimenta só do que a gente come, né? Então, às vezes, chega uma pacientinha no consultório, ela tá triste porque brigou com o marido, então nada funciona. Então, a tristeza ali também, as emoções, se a gente não digere elas, a gente acaba ali inflamando o corpo também. Então, cuidar da cabeça, treinar também é muito importante. Então, assim, alimentação, claro, né, é a base, mas acho que esse contexto, ele faz muito bem também. Então, come comida de verdade, procura profissionais que vão te ajudar a orientar. E, né, dentro da suplementação, a gente tem vitaminas sim que ajudam, né? Então a gente tem o selênio que ajuda demais no lipedema, então a gente pode colocar ali a castanha do Pará, então a gente pode estimular a vitamina D com alguns alimentos, vitamina C, que é super antioxidante, faz bem para a pele também. Mas eu acho que essa diversidade, essa preocupação, né, desses detalhes fazem toda a diferença e na maior parte do tempo comer bem, sem porcaria. Então, comida de verdade. Comida de verdade. Aqui. E outro ponto, quando a gente pensa no treino, é tentar fazer coisas que não tenham muito impacto. Isso inclusive é um mito, doutora, que o povo pensa assim, nossa, não pode treinar. Pode treinar, treino de força, resistência, uma musculação ali bem feita, mas exercícios que causam impacto, como corrida, que causam muito impacto ali na parte da perna, geram uma inflamação. Então, quando a gente vai pensar no treino, é uma musculação melhor do aeróbico, é uma bicicleta, porque não tem tanto aquele impacto. Então, isso também é importante. Às vezes chega o paciente com lipedema que tá correndo aí 20 km. Tipo assim, um boxe já não dava pra pessoa. Não, porque também dá ali muito, bater a perna lá naquele negócio. Vai ficar toda roxa. Exatamente. Então tem esse ponto também. Treinar, vamos pensar num treino de resistência de musculação ali, no aeróbico vamos pôr uma bicicleta, também são dicas aí boas. Até porque baixa muito o exercício, né? Ajuda muito ali na resistência insulínica, né? Sim. Que é um dos grandes fatores que piora muito, né? Sim. Como que funciona isso? É ótima a parte quando você tá treinando, você vai melhorar a parte vascular ali, então o edema vai melhorar também. E quanto mais massa muscular você tem, mais rápido é seu metabolismo, mais chance a gente tem de perder aquela gordura aí também. A gente estimula o GLP-1 também, que é o hormônio da saciedade. Isso também, mesmo. E quando a gente tem ali a gordura, a gente tem muita resistência insulínica ali local, pode gerar, né? Então não tem lipólise, não tem quebra de gordura, e aí o exercício vai melhorar isso. E toda a outra base sendo feita.
Pois é, da alimentação, lembrei de uma coisa que é interessante também, esse controle da carga glicêmica da refeição. É muito importante. Então, ter vegetais, né, em todas as refeições, iniciar as refeições ali pelos vegetais vai fazer toda a diferença também. Exatamente. Para esse controle glicêmico, controlar ali a resistência insulínica e diminuir a inflamação daquela paciente ou daquele paciente. É legal. E até ajuda na saciedade ali, começar antes para depois, quando chegar nos carboidratos ali, ser menos. É uma ótima estratégia também. Estratégia. E então, aqui pensando numa pessoa que teve diagnóstico igual você teve, vamos deixar uma mensagem assim para essa pessoa que tá ali do outro lado, né? Vamos. Não deixem de se cuidar. Você é a pessoa que você mais ama no mundo. Se você não cuida de você, você não cuida de ninguém. Então, se você tiver a oportunidade, investigue, procure pessoas para te ajudar. Você não tá sozinha. Exatamente. Isso é muito importante, lembrar que a gente não tá sozinha, assim como eu, assim como a doutora Camila também, né? Temos essa condição que é crônica, mas é algo que você pode conviver e conviver muito bem. Então, quero daqui a pouco estar trazendo meu caso de sucesso aqui também. Exatamente. Então, se cuide. Mas eu acho que é isso. É assim, a partir do momento que você tem o diagnóstico ali, a gente consegue traçar muitas estratégias. É uma doença crônica, mas tem tratamento. E isso é o mais importante. Então, mesmo você tendo um diagnóstico ali para a vida toda, tem tratamento e tem como você viver muito bem, tem como a gente tirar todos esses sintomas ali que incomoda, que causa dor. Então, o importante é ter o primeiro passo, ter o diagnóstico e iniciar o tratamento. Se você tem dúvida aí, quer saber se você tem esse diagnóstico, se você tem lipedema, marque uma consulta para a gente fazer essa investigação, que o primeiro passo é investigar e fazer esse diagnóstico. E agora, finalizando aqui o podcast que a gente dedicou para o lipedema, que é uma doença que está ganhando destaque, tem que ganhar mais ainda, porque a gente precisa ter mais diagnóstico, nós temos que fazer mais tratamento aí de mulheres para melhorar tanto essa parte estética, de autoestima também, e melhorar a qualidade de vida que é tão afetada. Eu queria agradecer aqui a Ludmila por estar participando desse podcast, que é muito importante. Ô, doutora, sou eu quem agradece o convite. É muito bom estar em lugares com pessoas competentes, com pessoas humanas, com pessoas que compartilham das mesmas filosofias que eu, que é tratar o ser humano como apenas um ser humano. Obrigada de verdade. Foi ótimo, obrigada.